Muito bem, estávamos começando a falar das características das principais filosofias do Aristóteles. Então, ele começa com uma preocupação de definir o ser, né? E a partir daí tentar responder o que as coisas são e como as coisas são. Ele vai desenvolver um livro, que é um dos mais importantes da carreira dele, denominado Metafísica. Dentro desse livro é onde ele vai debater as principais causas, ou como ele posteriormente vai chamar de as 4 causas, para poder definir o que são essas coisas e como elas são. Ele vai fazer um aparato de toda a filosofia ou das principais filosofias vistas até aquele momento. Dentre um dos problemas que ele vai ver, que será um problema comum para a maioria desses filósofos, é a definição de movimento. Tá? Essa definição de movimento, para o Aristóteles, vai ser definido como uma alteração quantitativa, ou seja, de quantidade, né? Uma alteração ou qualitativa, demonstrando som, cheiro, cor diferente, de deslocamento, né? Então, de um lugar para o outro, né? Ou de nascimento de uma coisa, então algo que se transforme. Então, para ele, movimento é definido por essas coisas, uma alteração quantitativa, qualitativa, de deslocamento ou de nascimento de uma coisa, ok? A partir dessa ideia de movimento, da qual ele acredita que está presente em todas as coisas, né, e que é presente para definir um ser, ele vai começar a definir leis para essa ideia de movimento. E a partir dessa ideia, dessas leis para esse movimento, que são essas alterações nas coisas, ele vai começar a definir as causas pelas quais os seres se transformam. Então, a gente tem uma definição do que é esse ser, que ele já definiu a partir daqueles princípios que nós vimos na aula anterior, e agora ele vai começar a definir como essas coisas são, que é a partir principalmente da ideia de movimento. Para a gente entender melhor o que é isso, que ele vai definir como as 4 causas, lá na apostila de vocês, na página 37, vocês têm justamente um esquema bem parecido com esse aqui, com essa imagem, tá? As 4 causas vão ser causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Então, por exemplo, né, ele vai pegar um exemplo de uma coisa em si. Então, aqui a gente está vendo uma embarcação, ok? É a coisa que está sendo estudada. E ele consegue provar as 4 causas dentro dessa coisa através dessa repartição aqui que ele faz, essa denominação. Primeiramente, a causa material. Então, a causa material é tudo aquilo constitutivo daquela coisa, né? De que maneira que aquela coisa materialmente está ali. Então, se a gente tem uma embarcação, a gente define com uma ideia de como que essa embarcação, com que materiais essa embarcação foi feita. Então, madeira, corda, tecido, etc. É a causa material desse ser, dessa coisa em si. É aquilo com o qual ela é constituído materialmente. A causa formal é definido numa ideia de modelo, de essência, para que defina ela. Então, não tem como a gente pegar essa causa material e falar, bom, isso aqui é uma embarcação. Não, isso aqui não é uma embarcação. Ela é constituída desses materiais, mas o fato dela ter esses materiais não faz dela uma embarcação. Uma embarcação, para ser definida como tal, ela tem um modelo, ela tem uma forma, né? Ela tem um sentido, né? Uma maneira, um desenho específico, do qual vai ser definido. Porque com essas causas materiais, a gente pode fazer outros tipos de coisa.
Então, não necessariamente esse material aqui vai indicar uma embarcação, por exemplo. Então, a causa formal é justamente essa ideia de forma. Causa eficiente, que é justamente da onde parte a maior parte do movimento, né, onde a gente consegue enxergar o movimento, que é através da mudança. Como que você, beleza, né, você quer uma embarcação, mas como que você transforma a causa material nessa causa formal aqui? Né, através de um eficiente, que é essa força e a garantia de mudar, de transformar algo em alguma outra coisa. Então, essa é a causa eficiente. Né? É o que faz algo, é justamente essa ideia de fazer, né? Da ação. E a causa final, nós temos aqui a própria imagem da embarcação, mas também é o porquê. O porquê construir, qual que é a função de um barco, qual que é a função dessa coisa em si. A função dela é de transportar as pessoas pelo mar. Então essa é a causa final, tá? Através dessas 4 causas a gente consegue definir melhor, né, qual é o sentido, o que as coisas são e por que essas coisas são, né? Quais as causas que transformam uma coisa ou que dão origem a uma coisa. Através desse exemplo, acredito que fique um pouco mais fácil da gente visualizar. Nós também, ainda dentro desse conceito de causas, nós também temos uma outra questão da qual Aristóteles nos deixa, que é a questão do ato e potência. Uma coisa, um ser, ela é em ato o que de fato ele é. Então aqui a gente tem um exemplo, uma árvore, né? Assim como nós vimos lá no exemplo anterior, que ele pode ser um material, como por exemplo esses troncos que fizeram a embarcação, né? Então ele é um ser, uma coisa em si. Só que no caso da árvore, um caso muito específico para os seres vivos de uma maneira geral, a árvore, na verdade, ela não só é aquilo, mas ela, num determinado momento, ela já foi potência, antes de ser ato. A potência identifica o que o ser pode vir a ser. Nesse caso, a gente tem aqui o exemplo da semente. Então, um dia essa árvore, ela já foi uma semente. A semente pode ser em si uma coisa só, um ser só, é uma semente. Inclusive, não necessariamente uma semente pode desenvolver e vir a ser outra coisa, né? A semente pode ser uma alimentação em si, você se alimentar de semente, por exemplo. Então, ela nunca vai se desenvolver como um vegetal ou algo do tipo. Mas ela tem uma potência dentro dela. A semente tem uma potência nela de algo que pode ser gerado, como por exemplo uma árvore. Isso também está relacionado com a questão do ser, né, para definir, e que acaba não se enquadrando, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu aqui do transporte do navio, né? Então ele já foi, aqui nós temos um ser que é ato em si, é um ser em si, mas ele talvez já tenha sido potência. Na apostila de vocês, inclusive, tudo isso está na página 37. Na apostila de vocês, inclusive, ele coloca um exemplo muito importante, que fala, né, talvez naquela época isso não tivesse um impacto tão grande, mas se a gente for analisar estudos relacionados, por exemplo, à questão genética, doenças, por exemplo, ou algo que venha a estar num gene, da qual estava no gene do seu tataravô, por exemplo, que desenvolve muito tempo depois. Então é algo que dentro, né, do gene ele tinha uma potência e ele vai se transformar em ato muito tempo depois. Talvez ele não venha se desenvolver antes ou em todos, né, da sua geração, em todos os filhos, mas talvez venha sempre ter uma potência para desenvolver determinados tipos de coisa no gene e que vai vir mais para frente. Então ele coloca esse exemplo, achei bem interessante da gente salientar isso, como que
um princípio básico, uma ideia básica de uma filosofia pode e deve, logicamente, influenciar em coisas que, inclusive, a gente estuda até hoje, como é o caso da genética. Muito bem, Aristóteles era um cara bastante sistemático. Isso também é uma característica muito marcante dos gregos. É um dos motivos pelos quais os gregos têm dentro da sua história essa questão da filosofia ser sempre relacionada aos gregos. A gente sabe que não necessariamente os gregos inventaram a filosofia, que existem filosofias até mais antigas, inclusive da região da Mesopotâmia ou da África, mas os gregos são os primeiros a sistematizar as coisas. Então foi algo que foi muito fácil de ser passado posteriormente, justamente por conta dessa sistematização. Isso é visto de uma maneira bem óbvia com Aristóteles, né? Então ele tinha essa questão da organização. Organizava principalmente as ideias e a sua filosofia de uma maneira a ir do mais simples ao mais complexo, né? Então sempre tendo uma noção de coisa que cresce, que ascende. Outra coisa, né? Ainda falando dessa questão também do movimento, né? Ele colocava essa organização a partir também de um sistema através daquilo que era denominado de movimento. Então, por exemplo, né, coisas que não se movem, coisas que se movem e coisas que são moventes. Isso dentro de uma ideia, de um conceito de vida. E como que ele vai definir para ele, como que é definido aos seres vivos essas nomenclaturas e essas definições através de aqueles que não se movem, aqueles que se movem, aqueles que são seres moventes, através de uma ideia de alma. Para ele, a alma também tinha uma sequência do mais simples ao mais complexo. Então, por exemplo, dessa simplicidade, dessa complexidade, a gente pode colocar a questão dos próprios reinos e daquilo que a gente tem dentro do nosso planeta. Então, por exemplo, um mineral, né, um primeiro exemplo, um mineral é algo que não tem essa capacidade de movimentação. Eu não estou só falando uma movimentação de transporte, é aquela ideia de movimentação que o Aristóteles nos dá lá no início. Um vegetal, portanto, né, qualquer ser de origem vegetal já é superior a um ser de origem mineral, porque ele tem essa capacidade de transformação, né, ele tem a capacidade de potência, por exemplo, uma semente, depois se transforma, vira uma outra coisa, morre, tem todo um processo, né, que é inferior a um animal, por exemplo, um mamífero, que já tem instinto, né, já tem coisas diferenciadas, principalmente na relação dos sentidos, coisa que os vegetais já não têm. Então está numa escala superior aos vegetais. E por último, a gente tem os seres humanos, que aí vem a própria definição que é do Aristóteles, que os seres humanos são um animal racional, são animais racionais. Então a gente tem essa definição também numa escala para ele, que a gente pode ver no próprio reino animal. E aquele ser que não é movente, né, o Aristóteles não acreditava em infinito. Então, para ele não tem esse negócio né, da infinitude. Vai chegar um momento onde você consegue ter alguém ou uma coisa que fez e criou todos esses seres e que não tem matéria, que não tem movimento e é puro em si, sem potencialidade, sem condição de mudar e continuar esse ciclo infinito. Talvez um conceito de Deus, não que ele tenha materializado, fechado exatamente o que é esse conceito, mas seria esse ser que não tem movimento, perfeito e que estaria numa espécie acima de todos esses outros elementos, como a gente viu aqui. Ok? Pessoal, mais uma parte então, falando do filósofo Aristóteles, ok? Mais uma parte posterior ainda eu vou publicar, terminando, fechando essa ideia, e também se atentem depois
a atividade, porque o Aristóteles é um filósofo bem importante, inclusive é frequente cair também em vestibulares, dentre outras coisas. Ok? Até a próxima, então, pessoal.